pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma celebração jovem, atendendo ao pedido da equipe de apoio da celebração jovem. Estamos aqui, eu e o Ronaldo, para estar trazendo uma reflexão sobre tudo que está acontecendo e o que Deus tem trazido aos nossos corações, para compartilhar uma palavra de esperança, e é tudo isso que nós estamos aqui para trabalhar. Mas antes, a gente vai estar orando, é claro. Não posso deixar de reconhecer que nós temos aniversariantes hoje. Congratulations para Lisandra e Raíssa, que estão aniversariando hoje. E nós tivemos também vários aniversários durante o mês. A gente não vai poder citar o nome de todos, porque março é muita gente. Amanhã a gente tem o Lucas Alves também aniversariando. Parabéns já para você, Lucas. Um beijo para todos da Igreja Batista Mundial, que está no nosso coração, a igreja que nós amamos. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a estar nesse momento onde você está, na sua casa, claro, para estarmos orando. Glorioso Pai, bendito e amado, sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor está aqui conosco, não importa onde estejamos, ó Pai, o Senhor Ele está, porque a Tua Palavra nos traz essa segurança, que onde dois ou mais se reúnem no Teu nome, o Senhor ali se faz presente. Amém. E Pai, nós somos gratos porque o Senhor um dia nos chamou, o Senhor nos amou primeiro, foi o Senhor quem nos escolheu e nós aqui estamos, Pai, para celebrar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é sobre todo nome. É no nome de Jesus que nos reunimos nesse dia. Amém. Amém. Em meio a esse caos, Ronaldo, esse caos que está aí abraçando a humanidade, espalhado pelo mundo, essa pandemia, que é o verdadeiro nome, que nós não esperávamos estar vivendo no ano de 2020. Em meio a todo esse caos, o que tem me assustado, na verdade, é o medo que está se espalhando na humanidade. O vírus, a gente sabe que podemos tomar as nossas providências e a primeira delas é seguir as orientações. Estando em casa, só saindo em extrema necessidade, lavar as nossas mãos e essas precauções que todos nós temos ouvido e precisamos seguir. Mas o medo desde o início é algo que eu tenho visto e eu tenho orado com relação a isso. Logo lá no início disso tudo, a palavra que Deus colocou no meu coração é que se encontra em 1 João 4,18, onde diz que no amor não há medo, porque o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. E o amor é Deus, E eu me preocupo muito porque o medo ele pode trazer à tona muitas outras coisas. Não sou especialista, eu pesquisei alguns especialistas falando sobre o medo e um deles colocou aqui, que fala sobre o coronavírus e o efeito na sua saúde mental. Eu vou ler aqui o que foi colocado. O medo coletivo em epidemias pode desencadear problemas de saúde mental. Busque então a ajuda profissional. Qualquer situação de perigo iminente para a vida pode agravar transtornos prévios e acionar gatilhos novos. Após a recuperação, essas pessoas podem desenvolver transtornos ansiosos e depressivos por conta do estresse do isolamento. Gente, nós, seres humanos, fomos criados para sermos livres. Nós fomos criados para a liberdade, Aprendemos isso. Somos livres no Senhor e fomos feitos para viver em comunidade. E quando eu e você somos colocados em isolamento, isso pode despertar o medo. Então, o isolamento pode causar nas pessoas
vários transtornos e pode trazer à tona muitas coisas juntos. E isso tem me preocupado e tenho colocado diante de Deus. O que temos trazido para dentro dos nossos lares nesse tempo de isolamento. Então, vou passar para o Ronaldo, que a gente quer compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, mais um pouquinho do que Deus trouxe aos nossos corações nesses dias. Eu lhe convido a acompanhar comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5. Diz assim a palavra: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas hão de estar lá até hoje. Na arca havia só 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas e depois que saíram do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão que a pertencia. E todos os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e os parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. E os que tocavam cornetas e os cantores, em uma única voz, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som das cornetas, símbolos de outros instrumentos levantaram suas vozes em louvor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Amém. Como a Cíntia disse, nesse tempo de isolamento, de medo, de preocupação, de quarentena, o que tem entrado, o que tem marcado os nossos lares, as nossas casas? Parece que só há lugar para a insegurança e para o próprio medo. Os relatos que nós temos visto e ouvido têm sido basicamente isso. E a gente precisa entender que, apesar de tudo isso, e é evidente, nós temos que nos preocupar, tomar todas as medidas que estão sendo direcionadas, a gente precisa lembrar que esse é um tempo único, um tempo de unidade com a família, um tempo de comunhão, um tempo de estreitar os nossos relacionamentos e o que a gente tem trazido para dentro da nossa casa.
E aí voltamos a afirmar, será que é só medo? Só insegurança? Diante de toda a situação que o mundo tem vivido? Esse texto, ele é um texto que ele fala da casa de Deus. Ele fala do momento histórico em que a arca do Senhor, a arca da presença de Deus, ela foi colocada no novo templo. A gente precisa lembrar que esse tempo agora que a gente está vivendo, ele vai passar. E o que vai ficar marcado em nossas memórias nesse tempo de reunião, de confraternização, mesmo que estejamos muito mais voltados hoje a toda a situação que está sendo vivida. O que a gente vai lembrar daqui a uma semana, ou 15 dias, ou um mês, quando passar todo esse tempo? Qual é a marca que vai ficar dentro de nós desse período? Apenas o medo? A insegurança? Apenas o tempo de isolamento daquilo que deixamos de fazer? As oportunidades que nós estamos tendo de estreitarmos, mais uma vez eu reforço isso, o relacionamento no seio familiar é agora. Porém, se estivermos só pensando nas coisas ruins, é um tempo que nós estamos desperdiçando. E o texto que nós acabamos de ler, ele é lindo porque ele conta a história da casa de Deus. Da mesma forma que daqui a um tempo nós vamos contar essa história aqui que a gente tem vivido, você na sua casa, com seus familiares, nós aqui com os nossos familiares, esse tempo de quarentena, esse texto ele contou a história da casa de Deus. Não só naquela época, para as pessoas que lá estavam, mas para todos aqueles que pegam a palavra e se nutrem dela. Então esse texto, ele traz essa referência onde um pouquinho antes o rei Davi estava no seu palácio e ele olha e vê a arca da aliança, a presença de Deus numa tenda feita de tecido. E Davi ele fala, como posso eu morar num palácio e a presença de Deus, a arca que simboliza estar numa tenda? E aí ele resolve em seu coração construir uma casa para Deus. E ele entra na presença de Deus e fala, olha, eu quero construir uma casa, não posso morar num palacete e a arca ficar numa tenda. E aí Deus fala assim, olha, eu não te pedi nada, mas já que você quer fazer isso, comece então a arrecadar as ofertas para a construção do templo. Porém, quem vai edificá-lo não é você, é Salomão, seu filho. E foi exatamente o texto que nós lemos, onde Salomão ele reuniu todo aquele povo para esse grande dia. E é interessante que Deus ele não queria simplesmente uma simples inauguração da casa dele, ele queria um momento marcante. Ele queria que fosse um momento onde as pessoas estivessem reunidas e que elas pudessem não só vivenciar um tempo diferente, mas que ficasse marcado para sempre. Então, no momento atual que a gente tem vivido, nós precisamos lembrar que esse tempo é um tempo, como a Cíntia trouxe, que dependendo daquilo que a gente vai trazer para a nossa vida, pode ficar marcado de forma negativa. Então, assim aconteceu. O rei Salomão ele convocou todos aqueles que precisavam para esse grande momento. Estavam lá os sacerdotes, os levitas, os príncipes de Israel e todos aqueles que faziam parte de todo aquele rito que seria colocado. Porque o Senhor tinha certeza que aquele dia na casa dele seria um dia inesquecível. E no momento em que tudo aquilo iria acontecer, a gente lê no verso 13, como foi lido, que a casa do Senhor, isso já no final do capítulo que nós lemos, ela se encheu da sua nuvem de glória, da sua Shekinah. E sempre que, pelo menos eu li ou ouvi algo sobre esse capítulo, sempre ficou muito marcado essa questão da presença de Deus, da Shekinah que foi derramada, e é uma realidade. Só que para que isso acontecesse, algumas coisas tiveram que acontecer um pouco antes, né?
Porque em tempos de medo e de insegurança, ao invés de ficar registrado, né, tudo aquilo que a gente pode viver, por que não viver um tempo também de estar cheio na nossa casa, na nossa residência, com os nossos familiares, da presença de Deus? Porque vamos passar, sabe-se lá quanto tempo, uma semana, 15 dias, 20 dias, não sabemos. Por que vamos optar em ficar durante esse tempo, num tempo só de informações que trazem sentimentos ou sensações que não nos ajudam em nada? Precisamos pegar esse tempo de relacionamento com a família, e também trazer a presença de Deus para que seja marcante dentro de nós. Só que nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Vamos ler o verso 5. O que ele faz menção? Diz assim: e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e levitas que levaram tudo. Então, pegaram não só a arca, mas todos os elementos que faziam parte, todos os utensílios sagrados, e tiraram daquela parte que estava ali, que era a tenda, e levaram para dentro do templo, da casa de Deus. O verso 7 diz assim: os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Então, não só pegaram todos os utensílios, como também pegaram a arca e colocaram exatamente no lugar que deveriam ser colocados. Nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Todo o cuidado. Esse rito, isso já tinha sido determinado por Deus há um tempo atrás. Como que seria feito dessa forma? Quem iria fazer? E o verso 11 diz assim: então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Naquele dia não tinha escala. Naquele dia ninguém precisou esperar o seu momento para adorar a Deus. Independente, era um dia, diferentemente do que a gente está vivendo, mas era um dia de festa. É um dia onde a presença de Deus ela seria colocada para todos que ali estavam. Então, esses 3 versos, eles nos mostram que não é de qualquer forma que a gente traz a presença de Deus para a nossa casa. É muito bom a gente estar reunidos, a gente conversar, bater papo, assistir uma série, ver um filme bacana. Isso é muito bom, mas nós também precisamos desse tempo de trazer, em tempos tão difíceis, a presença de Deus. Porque, notem, se você estiver assistindo um filme, por exemplo, um filme que traz sensações ruins, no momento ruim que a gente está vivendo, isso só vai nos trazer mais sensações ruins ainda. Quando, na verdade, se eu e você prepararmos tudo como tem que ser preparado, invocarmos a presença do nosso Deus, para que ali venhamos a ter a sua Shekinah, esse vai ser um tempo de refrigério para cada um de nós. É isso que a gente precisa nos tempos atuais. Um tempo com a presença de Deus, a Shekinah de Deus sobre as nossas vidas. Para que o nosso coração ele fique um pouco menos acelerado, para que a nossa mente descanse um pouco, para que o nosso espírito fique em paz diante de tudo que nós temos visto e presenciado. Mas você pode optar, eu também posso optar, desse período que estivermos em quarentena, de só falarmos de coisas ruins, de só vermos as notícias ruins, de só assistirmos coisas que venham, na verdade, mexer de forma não tão saudável. Mas a gente precisa lembrar que a presença de Deus no nosso meio é o que vai fazer toda a diferença. Eu tenho visto e ouvido, na verdade, muitas pessoas falarem de Deus nesse momento. E isso é muito bom. Mas o falar de Deus, ele precisa de conteúdo. Ele precisa ser real na vida de todo mundo. Se queremos a presença e a Shekinah de Deus na nossa casa,
precisamos fazer tudo para agradar a Deus. Porque Deus, Ele ama o relacionamento. Ele ama estar próximo de cada um de nós. Para finalizar, penso que se ficarmos presos à nuvem que se formou, que é a Shekinah de Deus, isso é muito bom, é maravilhoso. Foi o final desse texto que nós lemos. Diz que a nuvem de glória, ela encheu aquele lugar que os sacerdotes não poderiam ficar de pé. Mas por que isso aconteceu? Deus, ele tinha isso em mente para que fosse um dia marcante. Mas o que aconteceu? O que encheu aquele local? O verso 12 nos mostra algo maravilhoso. Diz assim: e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, e os filhos e parentes deles, ou seja, tinham ali os músicos, levitas que eram músicos, ficaram a leste do altar, onde estava a arca, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Então, a gente vê que tinha todo um ambiente ali propício. Primeiro retiraram todos os utensílios que estavam na tenda do encontro do lado de fora e levaram para dentro da casa. Depois pegaram a arca e colocaram ela no centro, exatamente ali do lugar santíssimo, exatamente ali no Santo dos Santos, nem 1 milímetro a mais nem a menos. Fizeram tudo conforme o rito do Senhor, conforme as ordenanças de Deus. E agora nós temos os músicos ali com seus parentes, né, próximo ao altar, com os instrumentos e tocando. E aí entra o verso 13 que diz: os que tocavam cornetas e os cantores em uma única voz louvavam e agradavam ao Senhor. Que música eles cantavam? O que eles cantaram ali que agradou tanto a Deus, ao ponto da Shekinah, da glória de Deus, se estender por aquele lugar? O que foi que eles cantavam? Ali era um tempo de alegria, não tenha dúvida, mas cada um ali tinha a sua vida também particular com a sua família. Mas o que eles cantaram ali que alegrou tanto o coração de Deus? Está aqui no texto. E diz que ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, diante do caos que está instalado, nós precisamos não só cantar, mas viver que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Esse louvor que saiu dos lábios daquelas pessoas que estavam lá, eles tinham conteúdo, eles tinham propriedade e era uma verdade no coração deles. Não basta eu falar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, se isso não for uma realidade dentro de mim. A glória do Senhor, ela não vai se fazer, a Shekinah dele não vai ser derramada num ambiente. Mas se eu e você vivermos isso, se eu e você, como aqueles sacerdotes fizeram no texto que nós lemos, eles se consagraram naquele momento. Se eu e você assim fizermos, mesmo diante desse tempo, onde parece que as nossas mentes e os nossos corações só estão voltados para os problemas que estão acontecendo no mundo, mas se eu e você nos voltarmos para Deus e buscar a presença dele e declarar de verdade que ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, viveremos em tempos difíceis, mas com os nossos corações muito mais aliviados. Aproveite esse tempo com a sua família. Marque esse tempo positivamente no seu lar. Separe tempo com a sua família para se dedicar ao Senhor. Não fique apenas pensando no que está acontecendo, mas tire tempo de oração, de leitura da palavra, ouça louvores. Esses louvores que sairão dos seus lábios, eles precisam ter conteúdo para você.
mesmo em tempos difíceis. Isso trará sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, a Shekinah do nosso Deus. Vamos orar nessa hora. Ó Deus, nós mais uma vez te invocamos e desde o início estamos reunidos no nome de Jesus e a Tua palavra nos garante que onde 2 ou 3 se reúnem na Sua presença, independente de onde nós estivermos, porque a Tua palavra ela não diz que precisamos estar no mesmo espaço geográfico, mas ela diz que onde 2 ou 3 se reúnem no Seu nome, o Senhor se faz presente. Então, nesse momento, estamos reunidos aqui no nome de Jesus, no nome de Yeshua, e os meus irmãos e amigos reunidos em tantos outros lugares. Da mesma forma, o Senhor se faz presente, tanto lá quanto aqui. E nós rendemos louvores e gratidões a Deus, ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por mais que muitas das vezes não entendamos, ó Deus, o que está acontecendo, como a situação atual que o mundo está vivendo, nada foge ao teu controle. O Senhor continua assentado no seu trono e tudo está sob os seus olhares e o seu poder. Então, nessa hora, nós te imploramos, ó Deus, que o Senhor derrame a paz sobre os corações, sobre as famílias, sobre os teus filhos e as tuas filhas, aqueles que te buscam, aqueles que querem mais do Senhor, e que sejamos, ó Deus, canais de bênção para outras vidas. Que venhamos espalhar o amor e não o medo. Que por mais que estejamos, ó Deus, preocupados, mas que o nosso coração esteja cheio da palavra do Senhor, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fica conosco, Pai. Nós te louvamos por tudo. No nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, que nós te louvamos e te adoramos. Amém e amém. Gente, beijo para vocês. A gente se fala. Valeu. Tchau, tchau.